Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre autoconhecimento. E agora finalmente a gente vai falar sobre ambiente, sobre quais são as nossas preferências em relação ao ambiente que a gente vai trabalhar. E por que isso é importante? Porque isso ajuda a eliminar muitas opções. Eu sempre falo para vocês sobre como é importante focar em algumas empresas, algumas áreas, algumas indústrias, né? Saber mais ou menos o que a gente espera da cultura da empresa, do ambiente que a gente vai trabalhar, porque a gente consegue eliminar muita coisa, muitos lugares que a gente seria infeliz, e isso tem um impacto muito grande na nossa performance e na nossa satisfação. Então, a gente não vai mais olhar para relacionamentos, né, um a um entre pessoas, mas a gente vai olhar como um todo a dinâmica do lugar que a gente vai trabalhar. Então, de novo, como praticamente todas as aulas daqui, eu vou guiar um pouco mais a reflexão, a discussão. Quero que vocês anotem as coisas que vocês forem pensando, mas realmente tirem esse momento para se concentrar nisso, para refletir, para entender o que é verdadeiramente o jeito que você pensa e se sente, e não necessariamente refletir o lugar que você imagina que seja o seu lugar dos sonhos para trabalhar. Então, tirem da cabeça de vocês imagens eu acho que eu quero tal empresa, então eu vou pensar em elementos da empresa. Não, vamos pensar do zero, né? Página branca, vamos começar a construir o pensamento. Show? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho legal pensar é literalmente no ambiente físico que vocês têm vontade de trabalhar. Porque é talvez um pouco mais simples, um pouco mais intuitivo chegar nessa conclusão de eu gosto do ambiente de fábrica, eu gosto de chão de fábrica. Porque mesmo que eu seja engenheiro e eu vou ter meu escritóriozinho, eu gosto de estar o tempo inteiro andando em volta da fábrica. Tem gente que gosta muito de estar naquele ambiente, de ver acontecendo, de ver a produção acontecendo. Tem gente que não quer ficar nesse tipo de ambiente. Ou, por exemplo, laboratório ou escritório. Qual é o ambiente físico mesmo que você imagina, mesmo que você passe a maior parte do tempo sentado na frente do computador, independente do lugar? Mas qual é o lugar que você se sente mais motivado ao pensar em ir para o trabalho? O que você quer ter em volta de você, fisicamente mesmo? E isso é importante saber, porque a gente vai entrar no nosso segundo ponto, que talvez seja um pouco mais conflitante, talvez, entender qual é a prioridade de vocês. O segundo ponto é a localização geográfica. Porque se você quer trabalhar em chão de fábrica, por exemplo, mas você tem muita vontade de morar em grandes centros, em grandes cidades, isso às vezes fica difícil. No Brasil talvez um pouco menos, a gente acaba tendo bastante indústria também em cidades grandes, mas acontece de, sei lá, eu quero morar num bairro legal, mas a fábrica não vai ser ali, a fábrica vai ser longe. E dependendo da cidade que você morar, isso vai querer dizer 1h30, 2 horas de trânsito. Ou você vai morar perto, vai morar num lugar não tão legal. Então, que tipo de localização geográfica você idealmente quer? Você quer morar numa cidade menor ou uma cidade maior? Então, pensando nesses elementos, às vezes fica um pouco mais fácil para a gente entender. Então, para mim, por exemplo, eu gostei muito de trabalhar com P&D, né, com pesquisa e desenvolvimento. Gostava do ambiente de planta piloto, laboratório, eu achava isso muito legal porque eu gostava de ver a coisa acontecendo, gostava de ter momentos em que eu podia me distrair um pouco do computador, sair daquilo, fazer alguma coisa e realmente ver acontecendo. Aquilo me deixava muito feliz, me deixava muito motivado. Mas para mim, a ideia de ficar, por exemplo, num chão de fábrica não era legal, eu não gostava do ambiente de chão de fábrica. E uma coisa que era muito importante para mim era morar numa cidade com um certo tamanho legal. E assim, principalmente aqui na Holanda, as fábricas são bem pro lado pra longe. Eu sou pro lado da Alemanha, entendeu? Fazendo assim, louca, pro lado da Alemanha. Então, assim, tanto pra Unilever quanto Kraft Heinz, ou empresas que eu estivesse interessada, eu teria que morar bem no meio do nada, assim. E eu não queria morar, eu preferia morar e trabalhar em grandes centros. Não que Leiden seja um grande centro, mas eu trabalhava em Amsterdã, e Leiden é uma cidadezinha de um tamanho bem ok, e perto, muito perto de Amsterdã, rapidinho tô em Amsterdã, rapidinho tô em Rotterdam. Então, a localização geográfica também contou bastante para mim. Então, tentem pensar nesse tipo de aspecto, porque pode ser que, cara, tem alguma coisa que é não negociável para você, tipo, cara, eu gosto muito de ficar em ambiente de fábrica. Então, beleza, então a gente começa a procurar depois
quais localizações estão dentro daquele ambiente. Se for o contrário, tipo, eu tenho uma localização geográfica que é muito importante para mim. Não quero mudar de estado, tem que ser dentro do meu estado. Então, você vai acabar limitando suas opções ali dentro. Então, pensar nesses dois aspectos, qual é mais importante para você, se é o ambiente físico ou se é a localização geográfica, ou se isso não é tão importante. Assim, pode ser que isso seja menos importante para você. Localização geográfica, eu sei que tem gente que se importa menos, mas ambiente físico faz muita diferença. Eu acho que tem muita gente que tentou se acostumar com o outro lado e sentir falta. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eu me adaptei muito bem ao escritório e eu nunca gostei muito de fábrica. Quando eu estava na Basf, eu não achava legal. Eu não gostava. Mas tem gente que fica muito tempo na fábrica e quando vai pro escritório fica entediado. Porque não tem nada acontecendo, só tem pessoas no escritório, né? Então, que tipo de coisa você acha que é uma coisa que vai te motivar mais? Então, tenta refletir um pouco, tenta se imaginar, se imagina indo para o trabalho, num laboratório ou numa fábrica, mas imagina indo para um laboratório, num lugar que é só escritório, que é só gente atrás de um computador. Você se sente melhor estando naquele ambiente, que talvez vai ter assim, menos ruído, menos distúrbios, ou você quer estar vendo a coisa acontecer. Imagina, realmente para agora para pensar, para realmente criar uma imagem na sua cabeça de como você vai se sentir se estiver aqui e trabalhar num desses lugares. E é entender qual é a sua prioridade. Aí o próximo passo é entender alguns elementos do ambiente e da cultura. Eu vou falar um por um e vão refletindo, vamos entender o que faz mais sentido com a nossa personalidade. O próximo aspecto que eu queria falar com vocês é sobre roupa. Você gosta de trabalhar em um lugar, você tem vontade de trabalhar em um lugar que você tem que se arrumar bastante? Você gosta de trabalhar em um lugar que você pode ir mais despojado? Você prefere trabalhar em um lugar que você tem um uniforme? Você prefere trabalhar em um lugar em que você, né, se for menina, vai ter que usar salto e maquiagem, se for menina, vai ter que usar talvez terno, gravata? Ou você acha isso uma coisa assim, caraca, se eu penso em ter que pôr gravata, é um negócio que acaba comigo? Como você quer se vestir de manhã? Como você quer que as pessoas em volta de você se vistam no trabalho? Porque às vezes a gente subestima. A maioria desses elementos que eu falei pra você, eu já vi gente subestimando e depois percebendo que aquilo faz realmente diferença. Eu fui uma delas. Quando eu trabalhei com consultoria, foram 2 meses. Mas eu tive que, né, fui na H&M comprar umas roupas mais social, porque todo mundo ia de terno. Eu comprei um sapato com salto baixinho, assim, para poder ir pro trabalho. Colocava blazer, calça social, camisa social. Aquilo era tão não natural para mim, assim. Eu me sentia indo pra festa fantasia, sabe? Que é um negócio que não te pertence, mas é o ambiente. Será que então, o que você tem vontade de fazer? Que tipo de dress code você prefere? E isso já se relaciona muito com o próximo ponto, que é formalidade ou informalidade. Geralmente o dress code acompanha isso na empresa. Você prefere trabalhar em uma empresa que tem um ambiente mais formal, um ambiente mais profissional, que você vai ter que usar umas palavras mais, uma comunicação mais profissional, um pouco menos natural? Ou você prefere trabalhar em um lugar em que tá todo mundo falando gira e todo mundo rindo e todo mundo manda e-mail no final falando beijo, abraço, um negócio bem mais descontraído? Ou isso pra você é too much? Tipo, eu quero ter uma distinção muito grande entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu quero um lugar em que esse limite ou essas barreiras sejam mais respeitadas. Porque, de novo, tem gente que não existe certo ou errado para isso, gente. Existe preferência, existe lugar que você vai se sentir mais confortável. Então, eu vejo isso muito entre mim e o Dani, assim, a gente é muito diferente. Eu prefiro total um lugar descontraído, que, cara, eu posso ir de qualquer jeito, se todo mundo tá conversando, dando risada, ouço palavrão, você ouve liderança falando palavrão, é um negócio muito engraçado, assim, manda e-mail de um jeito super descontraído. Eu me sinto muito bem nisso. Pra mim, assim, isso na verdade aumenta a minha motivação para trabalhar. E o Daniel às vezes via o jeito que a gente se comunicava, ele falava, caraca, eu ia me sentir muito mal, eu ia me sentir muito esquisito. Ele gosta de pôr a roupinha social dele e ir trabalhar. A empresa dele é consultoria de construção. Então,
consultoria de engenharia, no meio de construção, consultoria de engenharia. Então, ele gosta de colocar roupa social e ter esse momento de ir pro trabalho e ter ali todo mundo conversando, mas sair do trabalho, aquilo acaba. Não se mistura, não mistura tanta vida. Então, que tipo de ambiente você se vê sendo mais produtivo? Então, é um lugar mais formal, é um lugar que você sinta que você está naquele ambiente, ou é um lugar mais descontraído? Aí, próximo passo. Próximo passo não, é próximo ponto para pensar. Hierarquia. De novo, pode ser que tenha mais chance de ter uma força hierárquica maior na empresa mais formal do que na informal? Tem, mas isso não quer dizer necessariamente. Existem empresas que são bem formais e ainda assim tem uma estrutura bem horizontal. Mas agora pensando em hierarquia, você quer trabalhar numa empresa em que você consiga conversar com a liderança com muito mais facilidade, que se você encontra um cara que tem, sei lá, quantos níveis acima de você no café, o cara vai olhar e vai conversar com você, ser estagiário e tá tudo tranquilo e tá todo mundo achando tudo muito normal? Ou você prefere É que esse exemplo não é bom, porque dá uma imagem de que não ter hierarquia é sempre bom. Não é esse o ponto. Então, tem prós e contras. Vou falar então, não vou só descrever, vou falar mais especificamente. Quando você tem menos hierarquia, é mais fácil de se comunicar, é mais fácil de verbalizar uma ideia durante uma reunião. Sim, tem vários aspectos positivos a isso, mas também existe menos estrutura no seu trabalho, existe menos instrução do que é feito. Existe a tomada de decisão está espalhada em todos os níveis. Então, você tem uma responsabilidade maior. Em empresas mais hierárquicas, realmente a comunicação acaba indo step by step. Você não vai poder simplesmente mandar um e-mail para o diretor, porque você tem que passar pelo seu chefe, passar pelo chefe dele, para daí chegar. Então, isso tem que ser respeitado, porque senão é um sinal de que você não está passando por cima de alguém, né? E tem empresas que são mais tranquilas em relação a isso. Mas a hierarquia também protege muito, principalmente os funcionários, né, mais de entrada, porque ele traz muita estrutura, ele traz muita ordem do que é feito. A decisão é responsabilidade de pessoas com mais experiência. Em empresas com menos hierarquia, mais horizontais, a coisa vai mais rápido ou você tem mais responsabilidade nas suas mãos. Talvez você não tenha tanta instrução, porque não tem tanta hierarquia. Então o trabalho é seu, você é dono dele, entendeu? Enquanto tem algumas empresas que vão ser mais amarradas na estrutura, mas exatamente por serem mais amarradas, você tem instruções mais claras do que fazer. Tem gente que se sente ansioso só de pensar em uma empresa com pouca hierarquia, porque você não tem instruções, você não tem algo para obedecer ou algo para responder, você é muito mais livre. Isso vem com os dois lados. Vem o lado legal de eu sou muito mais livre, eu posso trazer minhas ideias, eu posso verbalizar o que eu estou pensando, mas você tem que trabalhar e trazer também a sua vontade, a sua iniciativa, e isso é esperado de você, apesar de não ser falado muitas vezes. Exatamente porque é uma estrutura com mais liberdade. Na outra estrutura, você pode ter mais segurança e mais ter que pensar talvez um pouco menos em relação ao que você tem que fazer, até porque você não vai ter tanta liberdade assim, você tem mais instrução. Então, que tipo de ambiente te parece mais motivante? Aí, outra diferença grande, mas isso é um pouco mais da natureza do trabalho, talvez, mas também é importante pensar, eu acho, se você gosta mais de rotina ou se você gosta mais de mudança. Existem também áreas, indústrias que vão ter uma coisa mais convencional, mais conservadora de como fazer negócio, de como fazer coisas, vai ser departamentos ou indústrias que vão ter uma coisa mais rotineira, mais de execução, mais de repetição. Ou, né, você vai para o ambiente de startup, por exemplo, aquilo vai poder mudar muito mais, tem coisas novas acontecendo o tempo inteiro, não tem tanta previsibilidade do que vai ser o trabalho, né? O tempo inteiro as coisas podem estar mudando. Tem um pouco da natureza do trabalho, mas tem um pouco também a ver com esse tipo de diferença, assim. E a gente entra no próximo ponto sobre o ambiente. Tamanho da empresa. Você quer trabalhar com uma multinacional, com 60 mil funcionários no mundo? Ou você prefere trabalhar para uma empresa, para uma startup que tem 20 funcionários
e que você pode acabar conhecendo muito mais sobre tudo quanto é área, é tudo novo, é tudo... não tem tanta gente, não tem tanta estrutura, tá tudo sendo criado, tá tudo sendo feito, seu input pode acabar definindo como vai ser realmente o seu trabalho. Você prefere trabalhar numa empresa de médio porte, que você pode ainda assim conhecer todos os níveis da liderança, não é como a multinacional, que a liderança vai estar no país, tá nos Estados Unidos, vai estar na Europa. A liderança do Brasil ainda assim está muito afastada daquilo, você acaba recebendo a estratégia, o plano, ou os números, e é uma coisa que, cara, o Brasil representa tão pouquinho daquilo, parece que, né, o que a gente está fazendo no Brasil tem um impacto tão pequeno quando compara com o que está acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na Europa. Então, isso te deixa, talvez, mais motivado por ser tão grande ou mais motivado por estar tão longe da tomada de decisão. Então, você quer uma empresa de médio porte, porque ainda assim tem bastante coisa, está bem estabelecida, mas você tem mais proximidade da liderança. Quer trabalhar com uma empresa pequena, em que você consiga, sei lá, todo o departamento financeiro, você vai ver tudo do departamento financeiro. Você vai ter uma empresa grande, você vai fazer análise financeira de compras de algo específico, ou análise de contas a pagar para esse departamento específico. Tipo, um negocinho super específico que você cuida, né? Porque quanto maior é a empresa, quanto mais coisas acontecem, mas cada funcionário tem um pedacinho muito pequeno. Quando a empresa é menor, uma pessoa consegue lidar com mais áreas ou com mais coisas diferentes. Então, tamanho da empresa. Que tipo de tamanho mais te empolga? E não tem errado, não tem certo ou errado. É lógico, se você tem vontade de morar fora, talvez entrar numa multinacional faça sentido, porque você pode possivelmente mudar internamente. Mas isso não quer dizer que você precise fazer isso. Você pode criar sua carreira numa empresa de médio porte e depois mudar de algum jeito, procurar um outro emprego onde você quiser morar. Você não precisa fazer o caminho da multinacional. Então pensa realmente, indo para o trabalho, como que eu espero que seja aquilo? O que eu estou esperando do lugar que eu trabalho? O que eu estou esperando do jeito que eu me visto, do jeito que eu me porto? Espero que essa reflexão, as ideias já estejam borbulhando aí na cabeça de vocês, mas agora parem e vão anotar passo a passo qual é o tipo de preferência que você tem. Se você já começa a criar uma imagem melhor do que você espera que seja esse local de trabalho, e a gente continua nas próximas aulas construindo um pouco mais esse autoconhecimento.